Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Teacher Socorro e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o already, o yet e o still, tá? Então a gente vai direto para a lousa para ver como que funciona a diferença dessas três palavras que elas confundem muito, mas muita gente, tá bom? Então vamos lá direto pro vídeo para vocês verem a diferença entre as duas. Bom pessoal, então nós estamos aqui na luz, eu vou tentar explicar a diferença entre o yet, o still e o already, perfeito? Vamos começar então com o already. O already eu acho que é o mais simples que a gente pode tratar agora. Already, a tradução literal dele é já. Em que situações a gente vai usar o already? A gente vai usar o already, vocês vão ver daqui a pouco em alguns exemplos, né? Mas o already, então, basicamente a gente vai usar muito em frases na afirmativa. Alright? Então vamos aqui para a lousa para ver os outros dois, que esses outros dois sim causam muita, mas muita dúvida. O yet e o still. Porque geralmente a gente vê os americanos falando e eles intercalam muito o yet com o still, e aí o brasileiro fica assim, meu, qual que eu uso aqui, qual que eu uso ali, qual que eu uso em que situação, né? Nós vamos ver. Às vezes também o yet a gente consegue intercalar, caso vocês não saibam, com o nosso already também. Então vamos dar uma olhadinha aqui no yet primeiro, né? O yet geralmente vai significar ainda. Mas vai ter casos que ele vai significar já. Olha que interessante, né? Geralmente significa ainda, mas vai ter casos que vai significar já. E o still? O still é o bom e velho ainda. Pô, então, teacher, poxa, o yet é nas duas situações, então vou usar só o yet. Né? Vou usar o yet como ainda ou o yet como já. Calma, tá? Calma. Vamos ter muita calma nessa hora, porque se você usar uma situação errada, a pessoa não vai entender nada que você está tentando falar para ela, tá bom? Então vamos começar aqui com uma frase com o already, que eu acho que o already é o mais simples de todos, dá pra gente já exemplificar numa frase. A primeira frase, então, que vocês vão saber no dia, né? I have already studied. I have already studied. O que quer dizer essa I have already studied? Eu já estudei. Olha que legal, né? Eu já estudei. Que legal, né? Então vocês puderem perceber o uso do already, ó, na frase da afirmativa. A gente vai poder usar already em outras situações. Pessoal, aqui é a aula do YouTube, tá? Então é uma aula mais curta, a gente tem pouquíssimos minutos para explicar tudo isso daqui. Eu vou explicar da maneira mais usual, a mais simples possível para vocês, tá? Então se atenham a usar o already em frases na afirmativa, tá? Eu já fiz tal coisa, I already, blá blá blá. Perfeito? She already, blá blá blá, he already. Lembrando, né, already a gente não precisa conjugar, porque already não é verbo. Agora nós vamos para a segunda mais fácil também, né? Still. Pô, still. Mais um na afirmativa, né? Então eu coloco aqui afirmativa. Uma frasezinha com still na afirmativa, né? I still. Então essa é a nossa segunda frasezinha, que é I still work for them. Eu ainda trabalho para eles. Então aqui, olha a diferença das duas, né? I already studied, I have already studied, ou I've already studied, né? Eu já estudei. I still work for them, eu ainda trabalho para eles. Então, de maneira geral, frases na afirmativa, a gente tem essa principal diferença entre as duas, né? O already e o still. Então eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês, tá? Para frases na afirmativa, a gente tem essa principal diferença entre os dois, tá? O still e o already. Agora a gente vai falar também uma coisa importante, tá? Vocês perceberam a localização dessas duas, né? O already e o still estão bem depois da pessoa, no começo da frase. Então, a gente vai usar muito o already e o still no começo da frase. Por que a gente tem que saber disso? Porque a gente agora vai começar a falar sobre o yet. E o yet ele tem uma diferença fundamental para essas outras duas, tá? Que o yet ele vai aparecer muito mais no final da frase, isso mesmo.
no final da frase. Mas em que situação que vai aparecer o yet no final da frase, tá? Bom, então vamos entrar agora na parte mais temida pelas pessoas, que é a parte do yet, tá? Eu coloquei aqui questions e negative. Hoje eu vou colocar todos os exemplos do yet, tá? Bom, então nós chegamos à parte do vídeo agora que vocês vão ter que pegar um papel, um lápis, não, uma caneta e começar a anotar algumas coisinhas, tá? A diferença entre o still e o already, a gente está focando muito nesse vídeo nas afirmativas, tá? Que são onde elas mais aparecem. Lembre que as duas vão aparecer no começo da frase e o significado de still é ainda, o already é já. O caso do yet é um pouquinho mais complicado, né? Que tem vários exemplos aqui em cima. Nós vamos colocar aqui então, ó, algumas coisas interessantes. Bom, agora que eu grifei, a gente pode identificar as principais situações aqui, né? O primeiro exemplo é I haven't finished yet, ou I haven't finished, né? I haven't finished yet. Quer dizer que eu ainda, né? Ainda, né? Esse yet aqui vai ter significado de ainda não terminei, ou eu não terminei ainda. Perfeito? Então eu ainda não terminei, eu não terminei ainda. Olha que legal, o yet ele pode aparecer. Obviamente o yet, vocês poderão perceber que eles vão aparecer sempre no final da frase, né? Olha que legal, final da frase, pessoal. Todas essas daqui, final da frase. Interessante, né? Lembre que as outras duas estavam no começo? É isso mesmo, né? Então, I haven't finished yet. Eu ainda não terminei. Olha que legal. Essa daqui é uma na negativa, não é? Sim, é uma frase na negativa. Então, yet, quando aparece uma frase na negativa, simplesmente, ele vai ter o sentido de ainda. Isso mesmo, tá? Então, por exemplo, they haven't scored yet. Eles ainda não marcaram o gol, né? Eles ainda não pontuaram. He hasn't jumped yet. He hasn't jumped yet. Ele ainda não pulou. They haven't studied yet. Eles ainda não estudaram, eles não estudaram ainda. Então essa frase na negativa, com o yet, né? O yet aparecendo, lembrando sempre no final, vai ter significado de ainda. Por isso que o yet aqui é o nosso principal, para a gente saber como ele vai funcionar, porque a gente vai conseguir usar ele em várias e várias e várias situações, tá? Então lembrando, o yet vai aparecer muito mais em questions ou na negative, mas a gente também tem questions na negative, não tem? Que é o segundo exemplo aqui, ó. Haven't they gone yet? Né? Haven't they gone yet? Eles ainda não foram embora? Né? Chega aquela pessoa chata na casa de vocês e fala, putz, sabe, tá enchendo o saco, tá o dia inteiro lá. Aí você pergunta pra outra pessoa e fala, oh, haven't they gone yet? Né? Eles ainda não foram embora? Haven't they gone yet? Olha que legal, ainda, né? De novo, o significado de ainda. Então, ou seja, frases na negativa, ou questions. Na negativa, a gente vai ter o sentido de ainda. E quando tiver uma question, até derrubei a caneta aqui, pessoal. E quando tiver uma question na afirmativa, teacher, qual que vai ser o significado do yet, né? Você me falou que o yet tinha dois significados, né? Tinha o significado de ainda e o significado de já. Bom, como esse daqui é o último exemplo, provavelmente você já sabe a resposta que eu vou dar para vocês, né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, uma questão na afirmativa, né? Tive até que... Eu acabei de perceber aqui que eu tinha esquecido um F no afirmativo ali embaixo. Bom, no caso, então, affirmative questions aqui, né? Como que a gente vai proceder? O significado do yet vai ser de já. Aonde que o yet vai aparecer? No mesmo lugar, tá? No finalzinho da frase. Então, vamos para esse exemplo aqui, ó. Has she arrived yet? Ela já chegou? Olha que legal. Has she arrived yet? Ela já chegou? Perfect. Nice example, né? Então aqui no sentido de já. Qual é outro exemplo, teacher, que você pode dar pra gente aí de o significado do yet como já? Chega o teacher e fala pro aluno assim, aluno, student, are you done yet? Já acabou? Entendeu? Are you done yet?
Por exemplo, aquele aluno que está fazendo muita bagunça na sala de aula, enchendo o saco, aí você fala para o aluno, Are you done yet? Ou, por exemplo, né, a pessoa está fazendo uma prova, Have you finished yet? Você já terminou? Né? Então a gente pode usar o yet aqui com significado também de já. Olha que legal, né? Então yet vai permitir pra gente significados como ainda e significados como já. Pessoal, isso daqui é tudo, tá? Se vocês forem lá no dicionário do Cambridge, vocês vão achar mais exemplos, vão achar muitos exemplos, tá? Aqui, como é um vídeo pro YouTube, tem que ser um pouquinho mais curto, eu tô focando nas coisas principais, tá? O que você vai ver no dia a dia de vocês. Então vocês vão ouvir muita frase na afirmativa com still e com already, e muitas frases na question e na negative com o yet. Que esse é o principal que vocês vão ouvir, tá? Então como que eu falo, por exemplo, eu já terminei minha lição de casa, tá? I have already finished my homework, tá? Então eu vou usar o already, eu já terminei. I have already finished. Eu já terminei, tá? Ou I already finished my homework, né? Eu já terminei minha lição de casa. E com still, né? Eu ainda não terminei, né? Então, I still haven't finished my homework ou I still didn't finish my homework. As duas formas estão corretas, né? O mais comum é usar o have, né? O tempo do present perfect, né? Mas você pode também fazer frases com present simple sem problema nenhum, né? Então, I still haven't finished my homework. E o caso do yet, né? They haven't jumped yet. Eles ainda não pularam. Haven't they gone yet? Eles já não foram embora, hein? Eles ainda não foram embora. Has she arrived yet? Ela já chegou? Ela já regressou? Ela já chegou em casa? Então, pessoal, olha aqui quanta coisa que a gente pode fazer só com 3 palavrinhas, né? Olha como elas mudam o significado de uma frase. Isso eu acho que é mais importante que vocês saibam. Eu espero que vocês anotem tudo isso daqui na lousa, né? Pausem o vídeo nessa parte, anotem tudo que vocês quiserem e precisarem, né? Para saber a diferença real entre o yet, o still e o already, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. E quanto mais vocês gostarem, mais vocês compartilharem, mais a gente vai ter aulas como essas, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo do canal.